Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai descobrir a história secreta dos Secret Wars, tudo a respeito dos quadrinhos, dos brinquedos e tudo mais que envolve essa franquia que é uma das bases do universo Marvel. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida para você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Poxa, amigão, então não perde tempo, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque só desse jeito a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E aproveita também e segue o Coleção em Ação Show em todas as nossas redes sociais, como Twitter, lá no Instagram e no Facebook e, claro, no nosso site www.coleçãoemação.com.br, aonde você vai saber tudo a respeito de coleções antigas, principalmente dos anos 80. Tô esperando vocês lá, hein? Eu acredito que vocês concordem comigo quando a gente fala que tanto a Marvel quanto a DC são unanimidade entre quadrinhos de super-heróis para a criançada que cresceu nas últimas décadas. Afinal de contas, os heróis das duas editoras ajudaram a moldar o nosso caráter em algum momento da nossa vida. Especialmente para quem viveu os anos 80, como esse que vos fala, e pegou a caminhada da editora Abril, que lançou os heróis Marvel por aqui em junho de 1979, com o lançamento do primeiro número do gibi do Capitão América. Aliás, foi nessa época que a disputa entre as gigantes Marvel e DC também era acirrada aqui no Brasil, já que os heróis da casa do Batman e do Superman continuaram a ser publicados pela Ebal e só fizeram a sua estreia na editora Abril em julho de 1984. Com o lançamento do gibi do Super-Homem número 1. Pois é, pra quem não sabe, por muito tempo, Superman era Super-Homem. Aqui no Brasil era conhecido como Super-Homem e só recentemente que a gente aprendeu, ou reaprendeu, a chamar ele de Superman, como é feito lá no original. E se por aqui no Brasil a editora Abril teve a supremacia dos super-heróis durante os anos 80, lá fora nos Estados Unidos a briga continuou acirrada. E apesar da DC Comics já promover encontros entre os heróis das suas infinitas terras, com os encontros anuais da Liga da Justiça e dos meus preferidos, a Sociedade da Justiça, quem deu o pontapé inicial para os crossovers com personagens aleatórios foi a Marvel Comics, com a minissérie Torneio de Campeões, que foi lançada lá fora em 1982. E é claro que a DC Comics não ia ficar por baixo e, com uma ideia que ela teve lá em 1981, resolveu colocar em prática o mega crossover Crise nas Infinitas Terras. Porém, o ambicioso projeto que ia celebrar a história da DC Comics e ao mesmo tempo reformular a cronologia da editora demorou demais para ser feito, talvez pela complexidade dele, e acabou sendo lançado somente em abril de 1985. E nesse meio tempo, a Marvel lançou a minissérie Guerras Secretas, um projeto que ia mudar o jeito com que eram feitos quadrinhos de super-heróis e elevar em muito o nível da editora. E quem tomou a frente do projeto foi o lendário escritor Jim Shooter, que naquela época era o editor-chefe da Marvel. O Jim era um cara bem visionário e se reuniu com executivos da Mattel, que apesar de estarem bem confortáveis no mercado de brinquedos, claro, com a sua franquia de He-Man e os Mestres do Universo, começava a ficar um pouco preocupada com o sucesso que a Kenner vinha tendo com os super-heróis da DC Comics na linha de brinquedos dos Super Powers. E claro, se vocês são antenados, já assistiram o programa que eu fiz a respeito dos Super Powers, onde eu mostrei toda a história dos brinquedos para vocês. Inclusive, vocês viram que eles tinham uma base muito boa, A Kenner tinha uma base muito boa, principalmente com o desenho dos Super Amigos. Já a Marvel, naquela época, nem sonhava em ter essa popularidade que ela tinha hoje em dia, e os heróis deles, tirando Homem-Aranha, talvez Capitão América, Quarteto Fantástico e X-Men, eram todos considerados de segundo escalão e só conhecia eles quem era assíduo dos quadrinhos. Então eles acabaram fazendo uma proposta para a Marvel do Jim Shooter, que eles lançariam uma linha de brinquedos, mas queriam uma história exclusiva para os super-heróis. Ou seja, eles queriam algo que chamasse a atenção do grande público, e ajudasse a promover a linha de brinquedos que eles estavam se propondo a fazer. E é claro que os caras com a criatividade para criar a linha de brinquedos do He-Man já tinham um nome para a coleção dos heróis da Marvel, Secret Wars, ou Guerras Secretas como ficou conhecida aqui no Brasil.
Tudo porque um estudo de mercado apontou que a criançada da época ficava curiosa com essas duas palavras, Secret e Wars. Bem engenhoso, diz aí. Pois é, e o Jim, com essa proposta na mesa, viu que ele era o único cara capaz de realizar esse projeto. Bem modesto, mas o cara tinha razão. E em maio de 1984, saiu o primeiro número da minissérie Guerras Secretas, que mostrava os principais heróis e vilões da Marvel sendo teletransportados para o mundo da entidade Beyonder. Lá o cara dividiu os heróis e vilões em dois grupos e ofereceu para os vencedores a realização de qualquer desejo que eles tivessem. E daí pra frente, o pau pegou em 12 edições que duraram até abril de 1985. Olha, assim como a história da DC Crise nas Infinitas Terras, eu li Guerras Secretas muitas vezes ao longo da minha vida, desde quando foi sendo lançado pela Editora Abril até recentemente, mas eu confesso que eu só vi mesmo toda a plenitude da história com a edição definitiva que eu comprei da editora Panini. E eu vou dizer, a história, apesar de ser bem simples, também era uma coisa bem genial, já que, por exemplo, o Magneto, que naquela época era um baita vilãozão, acabou sendo escolhido para ficar do lado dos heróis, já que pro Beyonder ele lutava pelo que ele achava certo pro povo dele. Mas daí eu vou dizer, eu também não entendo por que o cara escolheu o Galactus para ficar do lado dos vilões, já que ele também não era mal, apesar de comer planetas no café da manhã. E eu acho que vocês concordam comigo, o Galactus é tão overpower que ele nem precisava estar nessa minissérie. Aliás, falando de Secret Wars, eu acho que o maior legado foi o uniforme negro do Homem-Aranha. O uniforme alienígena que deixou ele estiloso demais e depois se tornou o vilão ou anti-herói, né, dependendo do ponto de vista, Venom. Já aqui no Brasil, Guerras Secretas chegou em 1986, sendo lançado, é claro, pela Editora Abril. E apesar de lançar quase 2 anos depois da versão original, a editora teve que dar uma retalhada na coisa toda e até mesmo mudar alguns eventos, já que a minissérie estava bem adiantada com relação à cronologia que a Editora Abril estava publicando aqui no Brasil na época. E adivinha quem é que estava dando a prensa na Editora Abril? A fabricante Gulliver, que a essa altura do campeonato já tinha fechado acordo com a Mattel para lançar os brinquedos aqui no Brasil. Mas espera aí, calma que eu já estou me adiantando. Vamos voltar lá para os Estados Unidos. E a gente volta falando da Mattel, que praticamente era a mãe da coisa toda e fez o dever de casa direitinho, lançando a primeira linha de Secret Wars em 1984, com a chegada às prateleiras norte-americanas das figuras do Capitão América, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha e também do Wolverine, que ganhava aqui a sua primeira versão de plástico. Já do lado dos vilões, a gente tinha o Doutor Destino, o Doutor Octopus, Kang, o Conquistador e também o vilão Magneto. E com essa galera de peso, é claro que a linha foi um sucesso. Secret Wars. Marvel supervillains are coming. Secret Wars. Can the Marvel superheroes stop them? Marvel supervillains and superheroes figures, each sold separately. Here, Doctor Doom and the Doom Platoon, Magneto, Dr. Octopus. There, Captain America and the Champions of Freedom, Spider-Man and Wolverine. Secret Wars. The secret's out. Dr. Doom and Spider-Man from the Marvel Secret Wars collection. Other figures each sold separately. From Mattel. E o grande diferencial do Secret Wars eram os escudos que vinham junto com os personagens, que tinham vários hologramas que a gente podia movimentar para que eles fizessem algumas formas diferentes. E aí, em 1985, com a chegada propriamente dita da minissérie lá nos Estados Unidos, chegava também a segunda leva de brinquedos da Mattel. E a segunda wave chegava com o Barão Zemo, o Demolidor, o Falcão, que era parceiro do Capitão América, e o Duende Macabro, além da cereja do bolo, uma figura do Homem-Aranha com um uniforme negro. O mais engraçado é que eu acho que faltou um pouco de comunicação entre as empresas, já que dessa segunda linha, só o Homem-Aranha Negro tinha lutado lá no planeta de Beyonder. Aí eu me pergunto, será que não valia mais ter feito uma figura do Thor do que uma do Duende Macabro? Ou uma figura do Hulk do que uma do Demolidor? Vai entender o marketing desses caras. Bom, mas a Mattel também lançou alguns veículos dos heróis e dos vilões. Secret Wars. What's Dr. Doom's mission, Secret Shield? Zap Captain America with my Doom Roller. Dr. Doom, Doom Roller, Turbo Cycle, and Captain America each sold separately. Batteries not included. Let's roll, Doom Roller. That Ferris wheel can't stop the Turbo Cycle. Change course, Doom Roller.
Now, Turbo Cycle, you're doomed. Doom Roller and Turbo Cycle vehicles from the Marvel Super Heroes Secret Wars collection, each sold separately. Action figures also sold separately. New from Mattel. Além disso, os norte-americanos também ganharam alguns playsets bem legais, como a Torre do Destino e a Freedom Fighter, e até mesmo asa deltas e helicópteros reaproveitados da linha de brinquedos Heroes in Action, o que mostra que a picaretagem nunca foi exclusividade das fabricantes brasileiras. A Mattel também lançou um pack com 2 e 3 heróis que hoje em dia são bem raros de se achar até mesmo lá no eBay. E é claro que além da Mattel e da Marvel, algumas empresas também aproveitaram esse sucesso todo para dar uma mordidinha, no dinheiro que saía dos bolsos dos pais dos anos 80, lançando álbuns de colorir, álbuns de figurinhas e mais um monte de tranqueira que a criançada daquela época adorava. E Secret Wars ainda teria uma continuação nos quadrinhos que foi lançada alguns meses depois da série original, mas que pelo menos para mim, e eu acho que muita gente concorda, foi tão ruim que não vale nem a pena ficar falando muito. Agora sim, voltando pro Brasil, como vocês já devem saber e como eu também já falei, quem trouxe a coleção Secret Wars aqui pro nosso país em 1986 foi a nossa querida Gulliver, que caprichou demais no lançamento, apesar de ter deixado algumas figuras de fora do catálogo nacional. E o que seria melhor para deixar a criançada toda ouriçada do que um anúncio misterioso? E foi exatamente isso que a Gulliver fez quando começou a anunciar, dentro dos quadrinhos da Editora Abril, de maneira bem misteriosa, um futuro lançamento de brinquedos. E eu lembro muito bem quando aconteceu o lançamento e todo mundo achava que existia um Homem-Aranha gigante, mas ninguém achava nas lojas. Tinha até alguns riquinhos lá no meu colégio que ficavam dizendo que tinham ele, mas nunca traziam para mostrar pra rapaziada. E se a gente não recebeu os playsets norte-americanos, a gente também não pode reclamar da Gulliver, já que a gente acabou ganhando a Fortaleza do Doutor Destino e também o Castelo do Homem-Aranha, duas criações exclusivas da Gulliver, de fazer inveja para qualquer colecionador do mundo. E por aqui a gente também teve mais versões do Tubo-Ciclo do que teve lá nos Estados Unidos, com as versões pro Homem-Aranha e pro Kang. E mesmo depois que a modinha de Secret Wars passou aqui no Brasil, a Gulliver ainda reaproveitou a marca, relançando alguns daqueles brinquedos estáticos que ela tinha, alguns daqueles bonecos duros, de maneira metálica, trazendo alguns daqueles hologramas que acompanhavam os heróis de Secret Wars. E como o negócio aqui era tirar o suco até o bagaço, em 1989 a Gulliver relançou os heróis da Marvel dentro da coleção Super Heróis, lançando também os helicópteros e as motos triciclo, que já tinham sido utilizadas na coleção dos SOS Comandos. E vocês acham que acabou? É claro que não, já que lá nos anos 90 a Gulliver apareceu com uma nova coleção chamada Future Warriors, que olha só, utilizava os moldes dos nossos queridos bonecos das Guerras Secretas. Inclusive, tem uma curiosidade bem legal, já que um desses heróis futurísticos foi feito a partir dos moldes do Homem de Gelo, e esse personagem nunca foi lançado aqui no Brasil. Mas espera aí, eu falei Homem de Gelo, mas eu não falei que ele foi lançado nos Estados Unidos? Porque não foi mesmo, mas tanto ele quanto dois heróis Série C da editora, o Electro e o Constrictor, foram criados e quem aproveitou os moldes foi a filial europeia da Mattel, que lançou os três por lá. Hoje, inclusive, são figuras bem raras e disputadas por colecionadores do mundo todo. Uma outra curiosidade muito legal que vale a pena a gente relembrar é que lá no lançamento original da Editora Abril, lá nos anos 80, junto com a primeira edição, veio um álbum de figurinhas, que quem tem hoje em dia adora ostentar para o resto dos colecionadores. Além disso, a história de Secret Wars foi adaptada, e quando eu digo adaptada, é adaptada mesmo, na famosa animação dos anos 90 do Homem-Aranha, onde o Aracnídeo e mais alguns heróis e vilões como o Capitão América, o Quarteto Fantástico e até o Caveira Vermelha foram parar no mundo das Guerras Secretas de Beyonder. Aí está a fortaleza do Red Skull. Oh, meu sensor aranha! Todo mundo em estado de alerta! Falando nisso, eu sei que deve existir muita curiosidade ainda sobre a franquia Secret Wars. Então, se você sabe alguma e eu não falei aqui no programa, deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal a gente ficar sabendo a respeito.
Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado tanto desse programa quanto eu gostei de pesquisar a respeito dessa franquia tão querida por todos nós. Então, se vocês gostaram, não deixe de dar aquele like felpudo e compartilhar com os amigos de vocês. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, prometendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!